carta, né, que são escritas, tipo, debate, discursos, por TV também. E tem a linguagem a não verbal, que é por imagem e por meio de cores. E tem a linguagem mista, né, que são a revista em quadrinhos, que é por meio de utilização de imagens também, símbolos e diálogos ao mesmo tempo. Agora eu vou falar sobre os elementos presentes na comunicação. Os elementos presentes são o emissor, aquele que transmite a mensagem para o receptor, e o canal é o meio do qual ou pelo qual a mensagem é transmitida. Pode ser por e-mail, ou pelo celular, ou pelo um rádio. A informação pode ser transmitida por esses aparelhos eletrônicos. E deixa eu ver aqui. Tem o código também. Emissor, receptor. O código é um conjunto de signos e sinais utilizado na transmissão da mensagem, que pode ser língua portuguesa, língua inglesa, língua gestuais, que é a Libras, e é o meio pelo qual as pessoas passam a mensagem, né? Que pode ser por figuras também, e a escritas. O contexto é o assunto comunicativo em que se encontra os interlocutores, no ambiente e espaço, e também no tempo. É chamado também de referente. Agora eu vou passar para a Rosiane. Boa noite. Eu vou falar sobre as 6 funções da linguagem, que a primeira é a função referencial ou denotativa. A função referencial ou denotativa tem a finalidade de informar utilizando linguagem clara e objetiva. Ela é passada de forma imparcial e está centrada no referente, ou seja, no texto da informação. Por exemplo, em textos científicos, em notícias, pois sua finalidade é informar. Por exemplo, quando a gente assiste uma notícia na TV, o jornalista, ele quer passar informação. Ele é totalmente imparcial. Naquela informação, ele não dá a opinião dele. Ele não dá a opinião. E essa função referencial, ela está mais voltada, não, tenho certeza, que para o lado cognitivo. Ela quer trazer o conhecimento, ela quer informar, ela quer que a gente tenha informação. Pode passar, Eliane. Na função referencial conotativa, ela está mais ligada à linguagem figurada. Por exemplo, vou dar um mergulho no mar. Minha vida é um mar de alegria. Diferente da função denotativa, por exemplo, denotativa é algo real. Já a conotativa é algo figurado.
Mar. Eu estou usando o mar e a minha vida é um mar de alegria. O mar. Porque o mar é uma imensidão, a minha vida é nesse sentido que eu estou usando. Porque eu posso utilizar dois significados diferentes ao mesmo signo. Essa é uma linguagem conotativa. Ela utiliza bastante a linguagem figurada. Pode passar, mesmo. Já a função conativa ou apelativa está centralizada no receptor. Procura influenciar o receptor. A função conativa está em livros de receitas, manuais e principalmente em textos publicitários. Por que está em texto publicitário? Porque o mesmo ele tem o interesse de influenciar, de levar o receptor a comprar tal produto. E essa função apela para textos verbais e não verbais. Então, é isso que o texto publicitário ele faz. Ele quer influenciar as pessoas. Por exemplo, quando tem uma propaganda aqui da Ricardo Eletro. Isso é um texto... Eu estou vendo essa publicidade, hoje me chama a atenção. Por exemplo, eu estou passando numa loja, tem lá uma publicidade, tem um cartaz, uma propaganda. Tipo, promoção, roupas por R$ 49,90. Isso está me chamando a atenção. Está apelando para mim entrar naquela loja. Por isso que a função já está, no próprio nome já diz, né? Função apelativa. E a gente pode usar as formas verbais e as formas não verbais. Pode passar, Eliane. Tá certo, Fátima. E na função fática, eu acho que essa é a mais usada assim, no nosso dia a dia. Porque tem a interação do emissor com o receptor. Essa linguagem a gente usa bastante, por exemplo, em telefonemas, saudações e cumprimentos. Por exemplo, quando eu ligo para alguém, aí eu falo assim, alô, tudo bem? Como vai? Isso é uma função fática. Porque existe um diálogo, existe uma interação entre os indivíduos. Aí eu quero complementar aqui a fala da Rosiane com a função fática, né, que é um exemplo que eu escrevi aqui, de dois velhos amigos que se encontraram em um farol fechado. E aí os dois começaram a conversar. Aí eles, olá, como vai? Eu vou indo. E você, tudo bem? Tudo bem. Eu vou indo, correndo, pegar meu lugar no futuro. E você, tudo bem? Eu vou indo, em busca de um sono tranquilo. Quem sabe quanto tempo? Pois é, quanto tempo? Aí, isso aqui é uma música do Paulinho da Viola. Aí eu só escrevi só um pedacinho, só, para dar o exemplo da função fática. Agora eu vou falar sobre a função poética. A função poética, o foco principal é na mensagem transmitida, revelando rumos imaginários criados pelo emissor. Então, essa função está ligada aos textos literários, poesias e letras de música. Por exemplo, quando eu ouço uma música, eu fico viajando naquele imaginário. No meu imaginário, eu fico criando coisas. Porque esta linguagem, e também, esta linguagem, a linguagem poética, ela é mais bem trabalhada. Ela é uma linguagem culta. E como foca na mensagem, isso faz que quem está lendo, tente prestar atenção na letra, nas palavras. São muito usados em poesias. Vou passar ali. Já a função emotiva ou expressiva está centralizada no receptor. Tem o objetivo de tocar, emocionar o seu receptor. Ela é centralizada no emissor, ou seja,
quem escreve a mesma. Então, podemos encontrar essa função em textos poéticos, cartas e diários. Quando eu escrevo um diário, eu estou falando do eu, da minha emoção, o que eu quero passar, a minha opinião. E ali nessa função é o que o emissor está querendo passar, o que ele está querendo, o que ele está escrevendo. É isso que essa função emotiva ou expressiva nos fala. Complementando a voz a fala da Rosiane, então, também pode estar também pode estar presente em música, depoimento, na narrativa de caráter crítico, cinema, teatro e manifestação artística. E a função poética e função emotiva são parecidas, porque ela passa um sentimento. A gente, quando está lendo, confunde um pouco. Já a última função é a função metalinguística. Essa função usa a linguagem para falar dela mesma. Por exemplo, quando uma música que fala de música, ou um filme que fala de filme. Um exemplo assim que eu acho assim, bem atual é quando uma pessoa, por exemplo, no YouTube, que eu vou no YouTube para fazer um vídeo e eu vou pesquisar no YouTube um vídeo de como fazer um vídeo para o YouTube. Isso é uma função metalinguística, que ela fala dela mesma. Então, a metalinguística é isso, é usar o próprio código para falar do próprio código. E eu vou ler um trecho que eu achei, assim, bem legal, interessante, do Mário Quintana, que mostra muito bem essa metalinguagem. Como pequenina moeda de prata, perdida para sempre na floresta noturna. Um poema sem outra angústia que a misteriosa condição de poema, triste solidão, única, feriado de imortal beleza. Então, nesse poema, a gente observa que é um poema que fala do poema, o código falando do código. Pode passar, Eliane. Então, aqui a gente fez um diagrama onde mostra bem a conexão da linguagem de comunicação, dos elementos da comunicação que ele falou, com as funções, como elas estão correlacionadas. A função referencial está no contexto referente, a função poética na mensagem, a função fática no canal, a função metalinguística no código, a função emotiva no emissor e a função conotativa no receptor. Aqui está a biografia da Samira Chalub. Nasceu em 24 de abril de 1946, em Salvador, Bahia. Foi professora da pós-graduação em comunicação e semiótica no Instituto de Arte de São Paulo, da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Lecionou também na Pontífice Universidade Católica de São Paulo, PUC-USP, aonde fundou o Centro de Estudos em Semiótica e Psicanálise. Publicou diversos ensaios sobre linguagem, literatura erótica e poesia, além de contos em revistas especializadas. Faleceu em fevereiro de 1998. Pode passar, né? Vixe, saiu, peraí. Então, aí depois o último slide é a bibliografia. Então, eu
Vou ler aqui um trecho que eu achei bem interessante, que é da página 10 do livro Funções da Linguagem. Assim podemos dizer a linguagem não é aparente, ela depende de um conjunto de fatores que permeiam os variados grupos sociais que compomos em nossa vida diária. Desde criança, aprendendo com a fala, até o aprimoramento da escrita e da linguagem falada, atingindo o nível culto de sua linguagem. Essa frase, esse trecho me chamou muita atenção, porque eu acho que conecta com as informações que a gente passou, que foram passadas. E é isso, Pro. Essa é a nossa apresentação. Muito bem. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Querem falar mais alguma coisa? Querem ler mais alguma coisa? De repente, achar alguma poesia, um texto, enfim, alguma coisa interessante? Só ressaltando que naquela parte do código que a Eliane falou, eu acho que tem um código que ele é um código que ele é universal, que todo mundo, assim, onde chegar, conhece, né? É o semáforo, por exemplo. As cores dele, onde você chega, você conhece. Então, ele é um código universal. Não precisa estar lá escrito amarelo e vermelho. Você já sabe o que significa aquele código. Muito bem. Tem outros códigos também, por exemplo, Libras é um código também, né? E também é universal, não é isso? Isso. Você clica nesse azulzinho escrito parar a apresentação. Isso, aí sim. Muito bem. Mais algum comentário, acréscimo? Não. Muito bem, tá joia. Ele é um livro, a Samira Chaliub, é um livro bastante técnico, tanto que ela é da PUC-SP, tá bom? Não é PUC-USP, tá? Porque PUC é uma universidade, USP é outra, não tem como elas se comunicarem, tá bom? Pensamentos muito diversos, muito opostos. A Samira, ela é bastante técnica nesse texto, só que vocês tiveram uma coisa muito legal, que foi esse texto em todo, esse livro inteiro, eu já dei para vocês no primeiro semestre. Tá bom? Ele inteiro. É verdade. Eu estava lembrando. Eu sempre me baseio nele, tanto que ele está cheio de marcas aqui, de papeizinhos que eu acabei de ver, porque os meus slides são todos baseados nele. Então, assim, vocês já tiveram, na verdade, essa aula, né? Mas, tudo bem, a gente revê essa aula porque ela faz parte da forma de comunicação, que era isso que vocês estavam tentando falar, né? De que forma que a gente vai se comunicar com o outro. E tudo vai depender de com quem eu vou falar, sobre o que eu vou falar, de que forma que eu vou falar, o que eu vou falar. Tudo isso é muito importante. Dependendo do que eu vou falar, para quem eu vou falar, por que eu vou falar, eu vou escolher uma forma de falar com essa pessoa. Então, se eu quero, por exemplo, vender alguma coisa, eu vou fazer uma propaganda, né? Então, eu vou ser, assim, fazer o pedido ali, como é que qual é a função mesmo que ele fala, né? De que... Estou esperando vocês. Fonativa apelativa? Exatamente. Eu vou fazer um apelo, né, para poder vender alguma coisa, tá? Quando eu quero, por exemplo, falar alguma coisa e dar um duplo sentido, eu vou usar uma linguagem chamada conotativa. Quando eu quero dizer uma coisa que não dê ideia de duplo sentido, que você leia aquilo e entenda que aquilo é aquilo mesmo, então eu vou usar a linguagem denotativa. Faz o link de dicionário para poder ficar mais fácil de poder lembrar. De dicionário, então, é aquilo que está no dicionário. Não tem como eu ter uma outra interpretação equivocada daquela palavra. Por exemplo, se eu digo lua, eu sei que é sobre o astro que brilha à noite. Beleza? Eu não vou ter dúvida sobre isso. A lua está cheia, certo?
Agora, minha cara é uma lua, aí então eu estou usando uma junção de uma característica com uma pessoa. Então, eu estou usando aí dessa forma a função conotativa quando eu digo que minha cara é um formato de lua. Você pode pensar que ele é redondo, você pode pensar que ele é iluminado, ele te dá várias ideias porque a lua tem várias características, tá bom? Isso é importante vocês saberem, entenderem e saber a diferença entre eles. O que mais? Vocês ficaram... não entenderam direito, acho que a função fática. A função fática é diálogo, é conversa. Tá bom? É a conversa. Por isso que vocês quiseram ler um texto que uma pessoa fala com a outra. Porque é um diálogo, né? Só por isso, tá? Então, a função fática, ela é um diálogo, tá? Deixa eu ver o que mais aqui... Acho que é só... sim, faltaram algumas informações da função poética, o xiste, o estranhamento, o lapso, tá bom? Faltou isso que é importante, para poder associar um pouquinho aí essa função poética, porque parece que é tão distante da gente a função poética, mas qualquer mensagem de aniversário que vocês queiram falar um pouquinho mais sobre a pessoa, ela traz uma função poética. Tá bom? Por exemplo, quero desejar feliz vida para você, que, sei lá, seu jardim seja cheio de rosas, pronto. Eu poderia dizer, seja feliz, só isso e ponto. Mas eu quis dizer que eu quero que seu jardim, que seria a sua vida, seja cheio de rosas. Rosas são coisas bonitas. E aí, então, eu estou usando novamente o sentido conotativo. Fala, Rô. A função conotativa, ela tem a ver com a poética? Porque a conotativa não tem um sentido figurado. Tem sim. Conotativa é sentido figurado, é aquele que me dá duplo sentido, é aonde eu vou usar. Na poesia, e dependendo do tipo de literatura que eu utilizo numa narrativa, eu também posso utilizar a poesia, a conotativa. É o que a gente chama de prosa poética, porque eu utilizo a linguagem conotativa também, mas também é denotativa, numa prosa poética. Mas numa poesia, eu vou usar livremente, lindamente, a minha função conotativa, porque eu quero que você entenda, mas não entenda direito. É isso, entendeu? Tudo bem? Então tá bom, meninas. Muito bem, muito bom, muito bom. Gostei da apresentação. Ana Maria agora, Vanessa. Até que enfim, né, filha? Geisiane, se você tá... já até ligou a câmera, já que... Oi, Geisiane, tudo bem, amor? Vamos lá, gente. Deixa eu fechar aqui meu som. Fiquem à vontade para vocês começarem a hora que vocês quiserem, tá bom? Tá, então, assim... boa noite, meninas. Já vou falando para vocês que o livro no qual eu e a Geisiane lemos foi O Prazer do Texto, que é do autor Roland Barthes. Não é um texto fácil de se ler e de muito menos de compreender. Quando eu escolhi esse livro e convidei a Geisiane para estar comigo aí, então, quando olha assim, O Prazer do Texto, você fala assim, nossa, deve ser um texto maravilhoso de se ler. Mas as palavras são muito difíceis de compreender. E através de algumas pesquisas no qual eu fiz, aí eu entendo por que a Vanessa, né, optou por trazer esse livro, porque esse livro ele é muito lido para quem faz letras. Quem estuda letras, né, Vanessa, acaba lendo Roland Barthes, porque acho que deve fazer parte do currículo de quem faz letras, né? Posso falar? É isso? Não. Acho que pode, deve. Vamos lá, Não? O Prazer do Texto, na verdade, me foi apresentado durante a minha pós-graduação em literatura. Quando eu fiz letras, nós tivemos a crítica literária, mas foi um semestre só. A crítica literária, ela aparece quando a gente faz letras, português e literatura. Que ainda eu tenho crítica literária brasileira, portuguesa e comparativa. Então, eu comparo uma literatura com a outra. Mas eu quis trazer do Roland Barthes, porque ele me fez, quando eu li,
ter o prazer na leitura. E a gente pode ter prazer de várias formas, né? É isso que eu vou tentar trazer aqui para vocês. É um livro, para mim, foi bem complexo, assim, com todas essas turbulências que aconteceu, eu acabei lendo ele 2 vezes, porque ele mesmo diz, aí eu vou aqui para minha colinha, né, que ele diz que... Cadê? Que é assim, que o texto da fruição exige uma leitura lenta. Não se pode deixar passar nada. É uma leitura que pesa, até mesmo aborrece. E como aborrece. Porém, cada frase, cada conectivo é importantíssimo para a compreensão da significância do texto. Então, vamos lá, né? O prazer do texto. Pode passar. O prazer do texto, essa obra de Barthes se baseia na distinção do prazer, do texto de prazer e o texto de fruição. Pode passar, Giciane. O prazer do texto. Aí nós pegamos aqui, tem os tópicos que nós selecionamos, né? O texto do prazer, o texto de fruição, contradição lógica e regime de fruição. Então, vamos tentar destrinchar aí algumas coisinhas sobre eles, né? O texto de prazer, a prática confortável da leitura. O texto de prazer é aquele que contenta, enche da euforia, aquele que vem da cultura, não rompe com ela. Porque eu sempre imaginei que que todos os textos, na verdade, que eu já li, tem um início, meio e fim, que tem aquela concordância. Ao contrário desse texto, porque ele começa falando sobre a fruição que ele poderia colocar no texto como gozar, como gozo, mas ele achou melhor colocar essa palavra de fruição, que é o sentido de prazer, porque porque a época que foi feito esse livro, gente, esse livro foi escrito em 1973 ou 74. Então, imagina a sociedade naquela época, de ele escrever um texto, por exemplo, que tem aqui uma parte que fala assim, Sobre a contradição lógica, né, Ana? exatamente, é onde nós vamos chegar, né? Assim, o prazer do texto é esse momento em que meu corpo vai se erguer com as suas próprias ideias, mas o meu corpo não tem as mesmas ideias. Como ele vai falar que porque o corpo ele fala por si, o corpo sente algo, né? E quando ele fala desse prazer da fruição, ele inicia falando sobre o prazer fisiológico. Ele fala sobre o prazer gramatical. Que pode ir passando aí que eu já estou enrolando tudo, viu, Geiciane? O texto, ele traz... Fala... Ele pode falar. compara o texto com o corpo, né? Exatamente, ele faz essa comparação. Porque como que você vai ter o prazer de uma leitura, isso, baseando no texto, neste livro, são palavras difíceis, no qual ele começa falando sobre prazer do corpo, falando sobre o funcionamento gramatical, que é o fenotextual, comparando com o corpo, e de repente, o contexto. Que aí ele sai um pouquinho, né, desse sentido do corpo. Aí a Geiciane colocou texto de fruição, crise com a linguagem. O texto de fruição é aquele que põe um estado de perda, faz vacilar as bases históricas, psicológicas do leitor. A consistência de seus gostos, de seus valores e suas lembranças, vai entrar em crise sua relação com a linguagem. Eu li esse livro como se fosse um poema, para mim poder entender. Eu fui em partes, né? Então, quando ele fala que o texto da fruição é aquele que põe um estado de perda,
de vacilar as bases históricas, é para eu desconstruir, foi que eu entendi, tava? Eu desconstruir tudo aquilo que a sociedade me apresenta e ter uma nova visão, né, com essa fruição, com esse prazer que ele quer passar para nós. Meu, o cara, lá em 1974, ele veio trazer de uma forma, uma leitura difícil, né? A forma que ele escreve, mas só que dá para entender que para hoje, para 2021, tem que desconstruir para poder conseguir entender o que ele quer trazer em relação a esse prazer. Pode falar, Giciane. Senão eu falo a aula toda. O texto de fruição também, ele é interdito. Então, ele vai trazer a significância dele entre linhas, no caso. Ele sempre vai causar um estranhamento, porque são muitas palavras difíceis. E essas palavras difíceis também, elas são palavras de ostentação verbal. E sempre trazem esse sentido, diferentes sentidos em uma palavra só. Por isso que é um texto muito complexo também. Tem que ler muito devagar. Deixa eu ver aqui. É nesse sentido que ele já fala, né? Então, tem que ser lido várias vezes, tem que ser lento a leitura, porque senão se perde mesmo, né? Fruição, aí a Geiciane colocou, né? O significado, ato de fruir, desfrutar, gozar, foi aquilo que eu falei, utilizar, vantagens, benefícios, desfrutar prazerosa. E é muito engraçado porque a todo momento, quando ele fala do prazer do texto, o prazer da linguagem, né, ele faz a comparação com o ser humano, né? Ele gera esse prazer. No início, eu vou falar claramente, quando eu fiz essa comparação do prazer, porque ele usou fruição do que gozar, quando eu comecei a ler, eu falei assim, pô, eu tô gozando. Porque o início da leitura é gostoso. E quando fala gozar, as pessoas já têm em mente que é ejacular, alguma coisa parecida, mas não. O gozo, nós temos vários tipos de prazeres na vida que dá essa sensação, ufa, que gostoso. Então, no início da leitura foi fácil, mas do meio para o final, que aí começou a complicar, por quê? Que ele mudou a linguagem dele, ele muda a linguagem dele. Pode continuar, Gisane. No caso, quando eu comecei a ler o texto, eu não entendi nada. Não entendi nada mesmo. Aí eu tive que começar a pesquisar cada palavrinha que eu não conhecia, tentar achar o sentido que se encaixava com o que ele estava querendo dizer. E aí, igual a Ana falou, a gente vê que a gente está tendo a fruição, porque a gente sente um prazer quando a gente começa a entender o que o texto quer trazer também. Bom, aí a gente trouxe também a contradição lógica. Giciane. Aí essa parte da contradição lógica aí tem um trechinho do livro também, que o Barthes fala de uma sociedade dos amigos do texto. Os membros não teriam nada em comum, pois não há forçosamente acordo sobre os textos do prazer, senão seus inimigos, os maçadores de toda espécie, que decretam a perempção, escrevi errado, que decretam a perempção do texto e de seu prazer. Uma tal sociedade só poderia ocorrer de forma de falanstério. Falanstério também quer dizer uma comunidade... Esqueci o nome agora.
É uma comunidade. Ai, você lembra, Ana? Esqueci o nome. Então, eu coloquei aqui. Na verdade, eu fui pesquisar essa palavra e eu não achei no vocabulário, eu não consegui fazer a tradução dela, Vanessa. Você já pode dar essa dica para nós? Achou, É Geiciane? organização comunitária, né? Se não me engano. Mas continua, Geiciane. Bom, uma tal sociedade, que é a Sociedade dos Amigos do Texto. Só um Eu só instantinho, poderia... Gisele. Se você está falando sobre o corpo e você está falando sobre falanstério, você está falando sobre as falanges e os dedos que falam a hora que manejam o livro. Tá bom? Muito louco, né? Mas pode ser isso também, tá? Entendi. Então, você já desconstruiu o que eu já tinha construído. As contradições nelas seriam reconhecidas e, portanto, restringidos os riscos de impostura ideológica. Nela, a diferença seria observada e o conflito acometido de insignificância, sendo improdutor de prazer. Que a diferença se insinue subrepticamente no lugar do conflito. Então, aqui ele quer dizer que esse conflito ele precisa acontecer porque para fazer necessário que os riscos de impostura ideológica sejam meio que camuflados. Pode passar, Geiciane. Pode falar. Não, pode passar para o próximo, para ver o que é. Me perdi aqui. Quer falar um pouquinho sobre logomaquia? Essa também é uma frase do Barthes, do livro. Ele diz que ama o texto porque, para ele, esse espaço raro da linguagem. Eu amo o texto porque ele é, para mim, esse espaço raro da linguagem, no qual está ausente toda cena, toda logomaquia. E logomáquia significa discussão gerada por interpretações diferentes do sentido de uma palavra. Então, assim, a gente consegue entender que sobre a ostentação verbal, que eu já tinha falado antes. E também fala sobre o espaço e o tempo, né? De poder entender de alguma forma, não sei se essa é a palavra certa, né? Mas, assim, ele fala no decorrer do texto, da segunda parte em diante, ele fala um pouco sobre o tempo, sobre o espaço, não é tempo cronológico, né? Mas eu esqueci o outro tipo de tempo que tem. Mas, enfim, né? Pode passar, Geiciane. Tempo psicológico. Isso, tempo psicológico. Quer dar continuidade, Geiciane? Temos dois regimes de leitura. No texto de prazer, uma leitura que vai direto às articulações. Então, se eu leio um romance e se eu avanço ele, e se eu perder alguma coisa, alguma palavrinha, algum discurso, a minha leitura ela não vai ser abalada por nenhuma perda verbal. Agora, no texto de fruição, se deixar passar alguma coisinha, você não vai entender o significado. Então, exige uma leitura lenta e uma leitura que pesa. Até mesmo aborrece. Só que cada frase, cada conectivo é importantíssimo para a compreensão da significância do texto. Então, ele fala,
Leiam atentamente, leiam tudo, e o livro lhes cairá das mãos. Leiam depressa, por fragmentos, um texto moderno. Esse texto torna-se opaco, perêmpto para o nosso prazer, que não é meio o nosso prazer vai ser meio que impedido se a gente lê muito rápido. Vai falar alguma coisa, Ana? Ana? Pode passar, desculpa, tava desligado aqui meu microfone. Pensei que tinha caído a Não. conexão. Aí vem essa parte, né? Esse texto do prazer seria irredutível ao seu funcionamento gramatical, fenotextual. Como o prazer, ou como o prazer do corpo é redutível à necessidade fisiológica. Foi aquilo que eu já havia falado, né? Se não tiver o prazer, porque quando fala da gramática, a gramática ela é totalmente complicada nesse texto. Ela não é fácil de compreender, como a Geisiane falou. Muitas palavras nós tivemos que buscar o sinônimo no dicionário, para poder fazer essa concordância, para poder entender ela. E quando ele compara com o corpo irredutível, por quê? Porque cada um tem a sua estrutura, né? Foi o que eu entendi, né? Como corpo irredutível necessidade fisiológica, porque o nosso corpo ele fala por si próprio. E nós todos têm essa necessidade fisiológica todos os dias, desde quando acorda ou quando vai dormir. Então, é esse prazer, esse movimento, né, que eu acredito que ele está falando, né, sobre fazer essa comparação do texto, né, de ler um texto e dessa necessidade fisiológica que o corpo pede. Pode passar. O prazer do texto é esse momento. Peraí, só um pouquinho, que eu vou pedir para o meu irmão parar de falar um pouquinho aqui. Ai, desculpa, meninas, desculpa, professora. Tem que dar uma bronca aqui neles aqui, senão... Aí vem, né? O prazer do texto é esse momento em que o meu corpo vai seguir suas próprias ideias, pois meu corpo não tem as mesmas ideias que eu. Eu já mencionei até essa frase dele, né? Esse texto, esse pedacinho dele, quando fala, a minha cabeça, o meu corpo muitas vezes não age conforme a minha cabeça. Né? Então, quando ele fala, né, o meu corpo vai seguir suas próprias ideias, quer dizer, o prazer do texto vai seguir suas próprias ideias, mas o meu corpo não, né? Porque são coisas totalmente diferentes. Pode passar, Giciane. Se aceito julgar um texto segundo o prazer, não posso ser levada a dizer este é bom, aquele é mau. Né? Eu não posso dizer eu sei que eu aprendi muito com ele. E conforme eu estou aqui falando para vocês, muitas coisas que eu pensei que eu não havia prestado atenção, mas eu prestei atenção. Então, assim, eu iniciei aqui falando que é um texto difícil de se ler, é um livro difícil. Porém, eu não posso ter esse julgamento, né? Porque foi difícil para mim, mas e para você? Né? Como o Partes fala, ele fala que a confusão das linguagens Daí eu tô com a não câmera mais uma ligada punição. aqui, meu. O sujeito chega à fruição pela E coabitação quer das passar de linguagens. cueca aqui atrás? Quando ele consegue entender as diferentes linguagens. Posso passar, Ana? Ou você vai falar alguma coisa? Não, obrigada, Geice, por me ajudar. Pode passar. Né? Aí o lugar mais erótico de um corpo não é onde o vestuário se entreabre,
né, que ele fala dessa parte, né, do erótico, né? Quando ele faz essa comparação, né, da linguagem com o erótico, eu vejo assim, ele fala assim, ele tem uma parte que ele fala na perversão, que é o regime do prazer textual. Não há zonas erógenas, expressão, aliás, bastante importunas. É intermitência, como disse muito bem a psicanálise, que é erótico. A da pele que cintila, tem que ler como um poema, que senão você não vai entender, né? A da pele que cintila entre duas peças, a calça e a malha, entre duas bordas, a camisa entreaberta e a luva e a manga. Né? Não se trata só do prazer do striptease corporal ou do suspense narrativo. Em ambos não há rasgão. É massa quando você começa a ler e você interpreta, você viaja nas palavras dele. Na parte erótica, quando entra na parte gramatical, você fala assim, caramba, o que esse homem quer dizer? Por quê? Porque a minha mente, pelo menos, ela é um pouquinho poluída, né? Mas pode passar aí. Ele fala até de fetiche, gente. Né? O texto é um objeto de fetiche, esse fetiche me deseja. Né? Quando eu pego um texto que realmente aquilo me fascina, aquilo me porque é aqueles textos, igual que vou citar a Daiane, né? A Daiane, ela pegou um texto, um livro, no qual aquilo virou um fetiche, porque não é isso? Porque você quis desmembrar e fez tudo. É isso que ele fala quando ele fala de fetiche, né? Que gerou esse prazer, que gerou esse desejo, e você fez excelência no que você fez. Né? Então, é quando ele fala sobre isso, sobre esse fetiche, do texto ser esse objeto, né? Que não é só algo que se lê. Né? Aí eu falei para a Geiciane, põe uma fotinha aí de fetiche, assim, ela... Eu queria colocar uma coisa mais ousada, mas aí a Geiciane, né? Pode falar, Geiciane. Essa parte do fetiche, eu entendi que acontece nos espaços da linguagem, como ele fala, que é nas rupturas da linguagem. É uma coisa bem, bem difícil de entender. É difícil até explicar, né? Porque a gente não encontra palavras para dizer sobre um texto que mexe exatamente com as palavras. Exatamente. Pode mudar. Aí ele até fala do drama e o medo da fruição. Quando eu li essa página, tem que até achar aqui atrás, aqui. Por quê? Porque o texto, ele nos traz esse drama. Né? E aí, vamos colocar... cadê? Fetiche, drama. Quando ele traz esse drama e esse medo, porque aí eles andam lado a lado, né? E quando ele fala do drama, ele fala assim... Quer ver? Quando ele fala do drama, ele fala assim, muitos leitores são perversos, implicam uma clivagem. Assim como a criança sabe que sua mãe não tem pênis e, ao mesmo tempo, julga que ela tem. Do mesmo modo, o leitor pode dizer incessantemente, eu sei que são apenas palavras, mas mesmo assim emociono-me se essas palavras enunciassem uma realidade. De todas as leituras, é a leitura trágica que é a mais perversa. Tenho prazer em ouvir contar uma história. Quem não tem prazer em ouvir, de ler uma história dramática? Aí, através desse texto dramático, acaba gerando esse medo, porque o medo é o que aproxima o leitor não sei se é bem essa palavra, assim, mas é o medo que aproxima o leitor para se afundar mais ainda na leitura,
para saber como que vai ser desvendado, como que vai seguir todo esse drama, né? Então, o medo faz parte, o drama faz parte do prazer. Quando eu sinto medo, às vezes eu sinto prazer, independente de qual que é o tipo de medo, né? E esse cara é muito louco. Pena que morreu cedo. Pode passar, Geisiane. Esse é o último? Esse é o último. Esse foi o último que nós fizemos. Então, assim, eu fiz. O livro é muito mais, ele fala muito sobre desejo, ele fala sobre sonhos, ele fala sobre, ele faz até uma comparação do prazer maternal, né? Logo no início do livro ele fala sobre isso, né? Sobre esse prazer maternal, desse primeiro contato do bebê com a mãe, e quando ele junta tudo isso e quer trazer para nós, como leitores, né, eu tenho que ter uma percepção de que ele escreveu esse livro em outro tempo, em outra década, em tempos totalmente diferentes, mas que faz todo sentido hoje, no século XXI. Faz todo sentido. Então, obrigada aí, tá? Obrigada, Geisiane. Eu só Pode vou falar. fechar com isso aqui. Do que eu entendi, né? Para mim, o texto foi como se fosse um jogo. O autor, ele traz a ideia dele com essa perversidade, com a erótica das linguagens, e traz a capacidade de reproduzir sentidos múltiplos e renováveis com as palavras, que mudam de leitura em leitura. E o leitor, por sua vez, ele observa clandestinamente o prazer do outro, o prazer do autor ao escrever o texto. E assim ele entra na perversão também. E na perversão não há zonas erógenas, igual a Ana já tinha falado também. É na intermitência, nas rupturas. São nos pequenos espaços da linguagem que a erótica ela é formada. E ela é revelada de forma progressiva. É isso, né, Ana? Fechou. Então é isso, Vanessa. Obrigada aí pelo silêncio de todas. Obrigada, Geisiane. Obrigada, Ana. Você me ajudou muito hoje, viu? Poderia ter sido um pouco melhor, só que a gente se confundiu por conta da complexidade do texto. Bem, mas tá bom. Mas saiu. Isso que é o importante, que apresentamos, não ficou em vão. Acho que eu não teria conseguido. É muito complexo. Mas parabéns, meninas. Obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês querem fazer um comentário? Professora, eu queria parabenizar as meninas, porque pelo que elas foram lendo também, eu achei muito complexo. Para você entender, as palavras são muito difíceis, porque você vai lendo e você tem que procurar o significado. Como a Ana falou, às vezes acaba ficando aquela leitura maçante. Aí você fala, ai, Jesus, o que eu tô lendo? Mas, só para complementar, o que pelo menos eu entendi, que você tinha dito daquela parte, que é um fetiche à leitura, porque realmente, quando a gente pega um livro de um tema que a gente gosta, geralmente quem tem o hábito de ler sempre, a gente pega e engole aquele livro, né? Porque você quer saber o que vai acontecer e você quer ler. Então, o livro precisa ser um fetiche, uma coisa que a gente quer, uma coisa que a gente gosta, aquela coisa que, eu idealizo, quem idealiza, tipo, um casamento, uma princesa, geralmente vai para o romance, ou, tipo, um documentário. Eu acho que, assim, é muito importante a gente ter esse hábito de ler e a gente ter esse fetiche de ler, independente de qual seja o tema, né? Mas parabéns, vocês me foram muito boas. Obrigada, Dai. Obrigada. Bom, na verdade, é muito difícil a gente pensar em texto e pensar em prazer, principalmente num prazer erótico, ou pensando até no gozo, né?
A gente não faz esse link. Quando a gente faz uma leitura, a gente faz normalmente uma leitura de um texto que não tem cena de sexo, a gente não pensa no prazer que a gente sente ao ler aquele texto, né? A gente não faz essa associação. Quando a gente pega um texto que fala, que faz um comparativo de um ato sexual a uma leitura, a gente fala, o cara pirou. Ainda mais na década de 70. Só que a gente tem que lembrar de uma outra coisa. Além do cara ser da década de 70, ele é francês. A França é o lugar onde tinha mais liberdade sexual nessa época, tá bom? Então, por isso que ele faz o comparativo de uma leitura, ou mesmo de uma escrita de um texto, com um desejo, com um prazer, com o gozo, com a fruição de um texto. Ele quer dizer que o nosso corpo em si, ele é a gramática. Por exemplo, se eu pego um braço e coloco em cima do outro, eu consigo fazer isso, não consigo? Seria a mesma coisa de pegar o sujeito de uma frase, o verbo de uma frase e trocá-lo. Eu também consigo fazer isso. Só que, claro, para quem não é técnica da língua portuguesa, não estudou letras, fica mais difícil de entender. A forma mais interessante da leitura é essa poética que você fez, Ana, e também em voz alta, para poder entender um texto quando ele não é fácil, quando ele é difícil. O difícil é o estranhamento, que é exatamente isso que ele fala também. O estranhamento também faz parte de uma fruição, de um prazer. Então, quando eu encontro algo estranho, ele me dá medo, e o medo também me dá prazer. Então, é esse o comparativo que ele quer fazer. É que a gente faz uma coisa chamada moral, pesada, diante de uma leitura, que a gente não quer pensar em sacanagem quando faz a leitura de um texto técnico. Mas ele nos faz pensar. Aí você fala, não pode ser. Não, mas é isso mesmo. Não é. Então a gente quer brigar com o nosso inconsciente, porque a gente não pode pensar em sexo o tempo todo. Vamos pensar de que ele é homem, década de 70 e na França, tá bom? Por isso o texto chama-se O Prazer do Texto, tá? Outra, ele é escritor. Tem uma coisa que Fernando Pessoa sempre falou, desculpa, né? Porque, enfim, infelizmente as pessoas boas morrem também. Assim como hoje morreu Alfredo Bozzi, maravilhoso. E ele diz o seguinte, que o escritor, quando ele vai escrever, ele tem primeiro uma ideia e um sentimento, certo? Então ele sente Quando ele vai escrever, ele não consegue exatamente escrever o que sente. Então, o sentimento no papel é um sentimento B. Eu sinto aqui dentro do peito, né, de uma forma, mas eu não consigo dizer exatamente o que eu sinto com todas as palavras, o que eu quero escrever. Então, eu sinto B no texto. Aí vem a Eliane e pega esse texto. A Eliane tem um sentimento C, que não é igual ao do leitor, do escritor que escreveu, e nem do texto que ela está lendo. É um sentimento C. Só que, na verdade, ela faz a interpretação de um texto D, de uma emoção D. Então, vamos lá. O escritor sente e escreve diferente. O leitor sente e lê de forma diferente. Então, são 2 sentimentos para o escritor, 2 sentimentos para o leitor. E isso é sentimento, e isso é prazer, e isso é estranhamento, e isso é o que vocês estavam aí tentando falar, que é a fruição. A Daiane, quando ela fez a leitura do texto do Vladimir Prop, ela teve fruição, porque se ela tivesse perdido uma palavrinha sequer, ela voltou, com certeza, para dar continuidade na leitura. Quando a gente faz uma leitura por prazer apenas, porque o prazer não é o prazer da leitura, é o prazer do ato de ler e de ter conhecimento, a gente pode até atropelar umas palavrinhas. A gente não vai perder muita coisa. A gente não volta. Quando a gente volta, a palavra que a gente perdeu numa leitura é uma leitura por fruição. Mas é claro que eu não estou falando de textos técnicos como esse, ou como esse. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma poesia, eu estou falando de um texto, de uma prosa poética. A gente está falando de um texto, de uma prosa,
tá? E não necessariamente de um texto técnico, como vocês fizeram a leitura. E eu estou muito orgulhosa de todas vocês, que vocês conseguiram fazer a leitura correta de todos eles. São textos difíceis, sim. São mesmo, eu sei disso. Fiz de propósito, porque eu sei que vocês conseguem fazer isso. E é para provar para vocês mesmas que vocês conseguem entender textos técnicos com palavras difíceis, vindo de uma professora que vocês já julgaram ser chata e bruxa, com aquele sapatinho toque, toque, toque. Tá bom? Poema do Rio. Meu Deus do céu. O Rio sem discurso. Olha, eu acho que hoje, por exemplo, vocês conseguiriam fazer a leitura do Rio sem discurso de uma forma muito diferente. Dai, procura aí, depois eu mando para vocês. É uma poesia. Muito curta. O Rio sem discurso. E ele está dizendo, o Rio sem discurso. O Rio sem discurso, como que um rio tem discurso? É como se as águas fossem as palavras, as frases, né? Lembra daquelas empoçam, né? De que fica uma pocinha aqui, uma pocinha ali. É uma palavra distante da outra, que não tem relação uma entre a outra. Então, hoje, vocês conseguiriam fazer. Tenho certeza que lindamente. Tudo requer um pouco mais de conhecimento, meninas. Fiquem tranquilas. Diga, Ana, fala tudo que você quer falar. Não, eu só queria falar para a Daiane que ela deu esse poema para nós, Daiane, no primeiro semestre. Chegando ela com o tamanquinho dela, eu falei assim, nossa. Aí ela vai e me joga um texto desse, no primeiro. Agora, lógico, hoje nossa mente é totalmente diferente de 2 anos atrás, né? Ai, como você fala, né? E olha lá, ainda vou te falar mais, que é capaz de eu tropeçar. Tá, ainda tem mais alguém, acho que mais alguém para apresentar, né? Que senão eu não quero dormir 11 horas da noite. Não, acho que não, acho que acabou, não é, gente? Será? Eu acho que sim, deixa eu ver. Apesar de que eu tô sentindo falta de Jailma. Liga seu... Professora, nós apresentamos semana eu tô passada. aqui. É que eu tô deixando minha câmera desligada porque minha internet não tá muito boa. Tem uns 3 dias que tá assim. Ah, sim, vocês fizeram a apresentação. Geise, Jailma e Ana Paula. Tá certo, meninas. Apresentaram tá certo. lindamente. Foi um arraso. Não, vocês arrasaram, meninas. Imagina. Vocês foram super bem, todas vocês, desde da aula passada e hoje. Nossa, arrasaram. Vocês me mandaram esse texto, esse PowerPoint, em algum momento da vida? Não mandei, Vanessa, fiquei de perguntar. É para enviar, para colocar no Sponte, como que é? Eu enviei por Sponte. Isso, Débora, no Sponte. No Sponte? Tá aberto até meia-noite, né, de hoje, né? Então, é isso que eu ia falar. Eu acho que está aberto até a meia-noite de hoje, tá bom? Se vocês não conseguirem postar por lá, vocês podem postar também pelo WhatsApp, tá bom, gente? Eu vou também aceitar. Pode ser em PDF, pode ser em PowerPoint, não tem problema não, gente. Tá, eu Pode vou tentar ser só o mandar tanto texto... Desculpa. Diga. Não, é que eu já estou aqui fazendo. Eu vou tentar mandar tanto o texto quanto o PowerPoint. Vamos ver se vai. Se não carregar muito. Tá. Mas pode falar, Raimunda. Então, eu mando o arquivo, Vanessa, pelo WhatsApp e o mesmo arquivo no PowerPoint, é isso, né? É. O arquivo... PowerPoint não, desculpa, no Sponte. Isso mesmo. Ou um ou outro, tá bom, amor? Um só, tá bom, né? Pode ser pelo WhatsApp, então? Pode, Raimundinha. Tá ótimo, amor, é mais fácil para Raimundinha, que é tão difícil entender esse negócio. Eu sei, gente, eu sei. Van, então Diga. não precisa enviar os dois? Só um? Não, você me manda ou em um ou em outro. Não precisa me mandar nos 2 lugares. É que às vezes tem dificuldade de colocar no Sponte, então você põe lá no WhatsApp. Tanto faz em PowerPoint, como em Word, como um PDF. Tanto faz o tipo de arquivo.
Eu acredito que o que ela está se referindo é o escrito, é o texto e o PowerPoint. Não é isso, Ana? É isso mesmo, Rai. Então, na verdade, eu não sei o que eu pedi para vocês, porque eu não anotei aqui. Se eu pedir... Ô, Pro, eu fiz só o PowerPoint, era para fazer um texto também? Então, não, gente, manda o PowerPoint. Ah, tá ótimo. É uma Fechou, forma então. de vocês provarem de que fizeram o trabalho. É isso que eu quero. Maravilha. É porque, professora, para a gente, quando eu perguntei, porque lá no Sponte tá os slides, está escrito, né? Slide. Só que eu também tive essa dúvida e te mandei mensagem. Aí você disse que era só os slides mesmo. Não, então tá. Ufa, que bom. E eu falei, meu Deus do céu, será que eu pedi capa contra capa? Não sei mais o quê, porque para uma turma eu pedi. Só que eu acho que é de amanhã. Não, de repente você queria no papel crepom. As capas contra capa, né? Os nomes tudo colorido. Pelo amor de Deus, a cartolina azul, os babadinhos. Não, obrigada. Então é isso, só uma pessoa do grupo manda ou todas? Ah, não, é só uma. É um arquivo por grupo, né? Ah, tá bom? Tá bom. Uhum. Aí eu, então, ou a Ana Maria manda, ou você manda. Meninas, vou fazer isso agora. Silvana, Marcela. Façam isso agora, são 10h30, a gente encerra a aula, se vocês conseguirem fazer isso. Me mandem pelo WhatsApp ou pelo... Tá, Geisiane, eu já estou enviando, tá bom? Eu prefiro pelo Sponte, mas se eu não conseguir, eu mando pelo WhatsApp, tá bom? Professora, Diga. Pelo Sponte, eu tive que converter em PDF, porque como slide no arquivo não vai. Beleza, sem problema. Se as meninas for tentar pelo Sponte, tem que converter aí o arquivo. Tá obrigada, Débora. Tá bom. Obrigada, Débora. Bom saber, Débora. Muito obrigada. O meu eu consegui enviar sem converter. Jura? Em PDF. Rosiane. Então tá. Então, beleza. Sem problemas. Nossa, que bom. Que bom mesmo. Bom, meninas, hoje é isso. Semana que vem a gente vai ter uma revisão das aulas todas. Por quê? Porque na outra a gente tem um feriadão, certo? Que é na quarta-feira. E a outra prova. E na outra... 21. Seja bem-vinda à prova. Gente, já? Tá bom? É isso. Beleza? Então, boa noite. Você tá gravando a aula até agora? É isso mesmo? Estou gravando a aula até agora, vou parar. Não, sem problemas. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Se vocês quiserem falar mais alguma coisinha. Boa noite, meninas.